Queridos irmãos, a paz do Senhor, que alegria para o nosso coração em mais uma semana iniciarmos as meditações referentes às leituras diárias propostas pela CPAD neste quarto e derradeiro trimestre das lições bíblicas para a classe dos adultos da Escola Bíblica Dominical do ano de 2024. Como nós vimos já amplamente, o nosso tema trimestral são as promessas de Deus. O subtítulo da nossa lição diz: Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A lição de número 8, que será aplicada em 24 de novembro de 2024, nos traz o tema semanal, a promessa de paz. Aqui quem vos fala é o pastor Tiago Destro e vamos embarcar nessa jornada de devocionais. Para segunda-feira, os editores propuseram o tema O Deus de paz está conosco em todo o tempo. O versículo proposto está na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Ele diz assim: O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, aqui nesta situação, escrevendo à igreja que estava em Filipos, esta cidade que era uma espécie de cidade reduto para oficiais romanos da reserva ou outras autoridades que escolhiam ali essa região do Mediterrâneo para passar ali a habitar depois das suas batalhas. Então era uma região bem povoada, bem cosmopolita também. O apóstolo Paulo, aqui, seguindo a orientação das suas outras epístolas, passa de uma parte doutrinal, teórica, para a parte prática aqui da epístola. E como último versículo desta parte doutrinal, ele nos traz a realidade da paz de Deus. Inicialmente eu gostaria de destacar que nas nossas lições bíblicas, quem está com a revista na mão, percebe que há uma foto, né, de um rio e tranquilo, de uma vegetação aí bem aprazível, uma imagem bonita. E aí que significa exatamente a imagem, a inferência de uma paradisíaca estabilidade emocional, talvez. Alguns interpretam isso como o estado natural da terra. Mas nós sabemos, meus irmãos, que a terra, depois da queda, não está em paz. Nem mesmo a natureza convive em paz. Na própria natureza nós vemos predadores e caça. Nós vemos disputas territoriais entre os animais. As vegetações, umas às outras, vão se sobrepondo. O relevo vai modificando. Então nem mesmo essa imagem reflete exatamente um sistema de paz. Ao iniciarmos então a leitura do versículo, nós vemos que o apóstolo Paulo fala de uma série de instruções que ele havia dado e diz: se obedecestes, se assim fizeres, o Deus de paz. E esta palavra Deus já nos remete a uma situação sui generis, uma situação exclusiva. Deus. Esta palavra, no nosso léxico, vai determinar o ser superior. Logo,
só pode ser único. Se é supremo, só pode ser único. O Deus Supremo, como algumas autoridades da terra gostam de serem chamadas, né, de supremos. Tem até uma instituição famosa no Brasil que é o Supremo Tribunal Federal, mas na verdade o Supremo só pode ser um, e é o nosso Deus. Até mesmo nestas instituições supremas, vez ou outra, eles próprios estão modificando as suas posições. Significa que estas decisões supremas não são tão absolutas assim, não é? A Israel, Deus se revelou como um Deus supremo. Deuteronômio, capítulo 6, e versículo 4, conhecidíssimo de todos, que é o Shema Israel, não é? Está escrito assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então começa por aí. O Senhor, além de ser supremo, é exclusivo. E nesta exclusividade de Deus, muitos são os atributos, não é, que o Senhor tem, que são uns comunicáveis, os atributos comunicáveis, a sua santidade, não é? Alguma atuação poderosa, ele comunica com os homens. Mas, especificamente, quando se fala da exclusividade, da deidade do Senhor, nós temos atributos incomunicáveis. Seja na sua onipotência, como ele se revela a Abraão, em Gênesis, no capítulo 17, e versículo 1, quando Deus ele se revela a Abraão de uma forma diferente da primeira aparição. Abraão então estava ainda aguardando na promessa, e aí Deus muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, não é? E ele diz no versículo 1 do capítulo 17 de Gênesis: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Aqui está falando do Deus Todo-Poderoso, do hebraico El Shaddai. Ele está dizendo: eu sou o Todo-Poderoso. Todo poder está comigo. É um dos atributos. A sua onipresença é outro atributo incomunicável também. Está bem disposto no Salmo 139, no versículo 8, quando o salmista discorre acerca dos atributos de Deus. Ele nos diz assim, Salmo 139 e versículo 8. Se subir ao céu, tu aí estás. E se fizer no Seol, ou em algumas traduções está no inferno, né? A minha cama, eis que tu ali estás também. Então, a onipresença de Deus, primeiro, onipotência. Ele pode todas as coisas. A onipresença está em todos os lugares ao mesmo tempo. E a onisciência, que em Hebreus, no capítulo 4 e versículo 13, nos traz uma aplicação interessantíssima acerca da onipresença de Deus, logo depois de falar da sua palavra. Não é por acaso, né? Hebreus, no capítulo 4 e versículo 13, diz: e não há nenhuma criatura encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem devemos ou temos de tratar. O que para nós está latente, para Deus está patente. É uma grande diferença. O que para nós está obscuro ou parcialmente revelado, para o Senhor está desnudado, está nu, está patente. Jesus, amados, o Verbo divino, como pessoa da Santíssima Trindade, possui igualmente esses atributos.
Por isso ele é o Senhor, como está na própria epístola de Filipenses, quando Paulo escreve a sua epístola a Filipenses, ele faz questão de destacar no capítulo 2 e versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus, ele é Deus, é da mesma essência, e não há hierarquia nos atributos entre o Filho, o Pai e o Espírito Santo, ou Pai, Filho e Espírito Santo. Através de Cristo, então, Deus não é somente um ente transcendente, mas também imanente. Ele é o Emanuel, é Deus conosco, como diz em Mateus, no capítulo 1 e versículo 23, na aparição do anjo a José, né? Ele diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isto também está na profecia de Isaías. Na profecia de Isaías também, ele é o Deus de paz que foi anunciado. Estamos falando da paz de Deus, que não deve ser confundida com a paz com Deus, que nós vamos ver ao longo da semana. Então, a paz, o Deus de paz, que estaria por vir, prometido ao povo de Israel, tão esperado, mas que quando ele chegou, não foi desprezado, né? Isaías, no capítulo 9, versículo 6, conhecidíssimo de todos: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Por que não Rei da Paz, Príncipe da Paz? Porque aqui não está se falando de principado na questão hierárquica, mas de principado na questão de o principal promotor da paz. O princípio, o principal promotor da paz. Por isso, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. O próprio Senhor Jesus, quando despedia aqui na terra, fisicamente, dos seus discípulos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28 e versículo 20, ele envia os discípulos e diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus nos prometeu estar conosco todos os dias, presente. Este atributo de Deus está prometido pelo Senhor. E agora, no texto que nós lemos, de Filipenses 4 e 9, e teria outros textos para consubstanciar, nós vemos que este Deus Supremo, que está conosco, é o Deus de paz, e logo esta paz, ela é comunicada a nós. O crente em Jesus, ele pode e deve buscar a paz de Deus para andar de uma forma superlativa, para andar de forma que os que estão de fora percebam que quem anda com o Senhor não está inquieto pelas coisas do cotidiano. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida e que tenhamos uma trajetória de vitória e o Deus de paz será conosco. Amém.